Então, querido, o objetivo da mentoria, no modo geral, não é ensinar você a ler, a modelar o teu trade system ou ensinar você efetivamente a aprender a tradar. Essa mentoria já é voltada para traders, pessoas que já têm uma visão do mercado, que já tiveram contato com a conta real, que já tiveram consistência ou estão numa fase de consistência, pessoas que são leituras que têm o price action como matriz, como escola fundamental de aprendizado e usam price action já tem conhecimento do objetivo do price action, enfim. Né? O objetivo desta mentoria é mostrar para vocês como existe uma forma mais intuitiva, mais moderna, mais assertiva de leitura do preço com base no order flow, que é o fluxo de ordens. Então esta mentoria é voltada para traders que já tem como base o price action, já sabe o price action como todo e querem colocar no price action uma visão mais analítica, mais moderna da leitura de fluxo, do tape reading que nós chamamos no Brasil. Só que não de maneira tradicional, como é divulgado aqui no Brasil, sim de uma maneira intuitiva, juntando o que há de melhor do price action com o tape reading, né, da análise técnica clássica com o tape reading. Então eu vou partir do princípio, né, que você já conhece o que é a análise técnica clássica, sabe que é uma linha de tendência de alta, de baixa, um canal de alta, um canal de baixa, gaps, enfim, para que a gente possa, a partir daí, desenvolver a construção desse conhecimento que é a união do price action de maneira objetiva junto com o tape reading, tudo bem? Tranquilo. Então, eu chamo, e com base nisso, vocês vão entender o meu trade system. Como é que eu trado, qual que é a minha visão do mercado, o porquê que depois dessa análise que eu vou fazer com vocês, vocês vão entender o porquê que nós temos um nível de assertividade tão alto. Porque nós não partimos do princípio só de padrões de repetição do price action. Nós partimos do princípio de padrões da manipulação do mercado pelos grandes traders e é isso que eu quero ensinar vocês a fazerem, tudo bem? Então eu sempre começo dizendo o seguinte, que um trade system voltado para o resultado se constrói com a correta compreensão da dinâmica da movimentação do preço e disciplina na aplicação de técnicas objetivas de análise, tudo bem? Tranquilo. Então a primeira dentro da jornada do trader, né, dentro da jornada da construção de conhecimento, o primeiro conhecimento básico, basilar, que todo trader deve ter, é justamente a análise técnica clássica. A análise técnica ela é a mãe, ela é a base, ela é o cerne, ela é o primeiro passo para que você se entenda qual que é a dinâmica do preço, como que funciona o mercado. E ela já é muito antiga, né? Ela já é muito antiga. A análise técnica já existe há mais de 100 anos, Charles Dow, entre outras personas aí do mercado financeiro, principalmente americano, já desenvolveram toda uma teoria consolidada com base na análise técnica. E ela foi predominantemente assim muito utilizada até hoje como assim a meca, né, para poder identificar padrões de repetição de preço e tudo mais. Só que tem um detalhe, né, um detalhe que mudou tudo isso no contexto atual, que é a tecnologia. Hoje os mercados eles são muito diferentes do que eles eram no passado. Né? Hoje o mercado é totalmente robotizado. No que pese o mercado ser robotizado, ele ainda assim representa o sentimento das pessoas que estão no mercado, que tem como única e exclusiva finalidade a obtenção de lucro. Não existe outra especulação com relação ao mercado. Tá? É um grande balcão de negócios. Então, uma primeira situação que as pessoas têm que se perceber é que com a mudança da tecnologia, o mercado hoje ele representa ainda o sentimento das pessoas, mas de uma maneira a ser manipulado por robôs, né? Então isso acontece de uma maneira muito rápida, uma maneira muito em fração de segundos, que nós pessoas físicas não temos mais a condição, sem ferramentas analíticas modernas, de poder rastrear, tá, a manipulação do mercado. Então, quando nós começamos a nossa fase de aprendizado, aprendemos conceitos básicos, né, de todos voltados com padrões de repetição, tendo o princípio da psicologia humana, né, tendências de alta, tendências de baixa, fases de acumulação, a euforia, quando o mercado começa a subir, por exemplo, né, ele tem uma alta sensível, as pessoas se animam com a possibilidade da alta do mercado e acabam comprando junto, e vem aquela fase de euforia, o mercado começa a subir e vem aquela enxurrada de pessoa física
que não tem informação, fala, olha, eu quero entrar junto, o mercado está subindo, e isso é difundido na televisão, no Jornal Nacional, entre tantos outros meios de comunicação. Só que quando essa notícia chega para a gente, no modo geral, e isso já, você está pegando praticamente a crista da onda. Você não pegou o cerne, você não pegou o começo do movimento, no modo geral. E você acaba entrando na crista da onda, você acaba entrando na euforia, no embalo. Né? E é isso geralmente que os grandes players, que são os market makers, que são os manipuladores de mercado, querem no modo geral. Eles querem atrair, através dessa euforia, desta alta sensível, né, dessa possibilidade da alta da ação ou do preço como um todo, as pessoas desinformadas para buscar liquidez, para as pessoas colocarem dinheiro na mesa, para terem mais liquidez no mercado, para que eles possam alçar lucro com isso. Tudo bem? Então, a manipulação do mercado ela é feita há mais de 100 anos. E o mercado ele não tem nada de novo. Ele tem um padrão de repetição com base na psicologia humana e com base no único objetivo de auferir lucro. Tá? E daí o Price Action traz para a gente, a análise técnica traz para a gente a questões de conceitos de tendência, tendências de alta, tendências de baixa, tendência primária, tendência secundária, né, força da tendência, e daí fala que a tendência é confirmada pelo volume. Desenvolveu-se toda uma teoria com base em padrões de repetição do preço. Padrões de repetição. E qual que é o problema no final de tudo isso, né? Qual que é o problema de tudo isso? É que você aprende, com base na análise técnica, a identificar esses padrões de repetição. Né? Você aprende a identificar linhas de tendência, você aprende a identificar figuras gráficas, sempre no intuito de buscar padrões de repetição. E na sequência, tá, você veio o estudo dos candles, que hoje é amplamente difundido, que procura mostrar o sentimento do mercado. Né? Ele procura mostrar o sentimento do mercado através da formação dos candles. E daí tem todo um estudo por trás dos candles também, que você pode, através de engolfos de alta e engolfos de baixa, perceber a psicologia humana. Né? Essa é a ideia do candle, é mostrar através de padrões de repetição o medo, a euforia, as possíveis reversões de momento, as possíveis fraquezas de mercado. Tudo isso é muito bonito, tudo isso funcionava muito bem até alguns anos atrás, mas hoje em dia, com o mercado robotizado, existe uma manipulação muito intrínseca dos grandes players, né, que são as grandes instituições financeiras que têm os HFTs, que são algoritmos super rápidos, que sabem de toda essa contextualização. E qual que é o problema de tudo isso? Hoje, quando você olha uma figura dessa, por exemplo, tá? O que você está vendo aqui são padrões de repetição. E você tem toda a sua construção de conhecimento voltada para esses padrões. E que são padrões de repetição que aconteceram no passado. Nós sabemos que o preço ele é caótico. Nós sabemos que o preço ele não é até certo ponto previsível. Né? Mas existe um padrão de repetição. Mas esse padrão de repetição ele acontece dentro de um padrão de aleatoriedade. Esse que é o problema. Nós sabemos que a psicologia humana por trás da movimentação do preço, ela se repete, que é a ganância, que é a euforia, que é o desespero, mas nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer. Então existe um padrão de repetição dentro de uma aleatoriedade. E daí você decora, a análise técnica clássica ensina a gente a decorar esses padrões de repetição dentro da avaliação das linhas de tendência de alta e de baixa. E qual que é o problema disso? Porque os grandes players sabem que você aprendeu desta forma. Eles sabem que você está condicionado a tradar linhas de tendência de alta e de baixa. Eles sabem aonde você coloca o seu stop. Eles sabem que o que é um pivô de alta e de baixa. Eles sabem de tudo isso. Tá? Então, a simples utilização da análise técnica clássica, buscando padrões de repetição e alocação de stop por si só, sem entender o fluxo, sem entender a manipulação do mercado, ela é muito subjetiva. Esse que é o problema. Né? E esse grau de subjetividade ele fica pior ainda com um conhecimento que existe vários, o conhecimento que é difundido por aí. Você, dentro de um grau de subjetividade, dentro de um padrão de psicologia do mercado, você tem que construir seu conhecimento com base em figuras, com base em dojis, marubozus, padrões gráficos, com base em preço, e com base em volume, com base em média móvel. Então, como é o estudo do preço por si só, ele é algo discricionário até certo ponto subjetivo.
Cabe a cada um identificar dentro do seu perfil emocional, psicológico e de conhecimento o que lhe cabe melhor. Então não existe o certo ou errado. Mas qual que é o problema de tudo isso? Que você é bombardeado por uma série de informações extremamente subjetivas que não te trazem uma objetividade de análise na busca de um operacional pré-definido. E o trader fica muito tempo no começo da sua jornada buscando um padrão de objetividade, buscando esses padrões, que é o modo de identificar esses padrões de repetição que são preditos pela análise técnica clássica. Você entende? E daí o que acontece? Quando você fica buscando esses padrões, os grandes players sabem disso. Eles sabem que você está buscando um padrão de reversão chamado engolfo, um doji. Eles sabem onde você coloca teu stop e eles manipulam o mercado porque eles são os market makers, eles têm poderio financeiro para fazê-lo, de modo a te enganar, a te atrair para esses padrões. E muitas vezes você é levado a crer que, pô, aconteceu um engolfo, aconteceu um doji, aconteceu um Morningstar, padrão de reversão de mercado, e você entra seco nessa manipulação e daí você é estopado. Aí eles buscam a liquidez, eles vão lá, pegam o teu stop e depois o preço vai dentro da sua previsão que você tinha feito a sua leitura. E daí você não entende muitas vezes, nossa, eu fiz tudo certo, aconteceu aqui um padrão de 3 soldados, aconteceu aqui um golfo de alta e de baixa, por que isso, né? Por que mesmo assim eu fui estopado? Aí você começa a perceber que não basta só no mercado atual, com a tecnologia atual, você ter uma visão de padrões de repetição com base em psicologia. Você tem que entender como é que os grandes players manipulam o mercado. Tá? E para você entender isso, você precisa de um critério objetivo de análise. E é essa a minha proposta para vocês nessa mentoria. É trazer um critério objetivo de análise que facilite a sua interpretação não só dos padrões de repetição do price action, que funcionam, claro que funcionam, mas que você tenha dentro desses padrões uma visão do market maker, uma visão do preço, da manipulação do preço feito pelos grandes players. Então eu vou ensinar vocês, através do fluxo de ordens, dentro desses padrões de repetição, a identificar a manipulação do mercado. Você vai perceber muitas vezes que um doji não significa fraqueza. Você vai perceber muitas vezes que o engolfo não significa sinal de reversão de movimento. E o que vai dar isso para vocês são ferramentas modernas, analíticas, que são ferramentas de fluxo. Né? Que você vai perceber a manipulação do mercado de uma maneira muito clara, como você, por exemplo, não aprendeu até hoje com a análise técnica clássica. Eu vou melhorar essa tua visão da análise técnica clássica. Eu vou potencializar o seu conhecimento na busca de padrões de repetição e padrões de manipulação do mercado, coisa essa que as pessoas hoje, no modo geral, não têm conhecimento. As pessoas estão acostumadas com conhecimento raso que é a análise técnica clássica hoje. Ela por si só, ela não te traz um padrão de objetividade. Então, qual que é a estrutura desta mentoria? Tá? Então, é necessário a gente criar, dentro de um padrão, na busca desses padrões de aleatoriedade, que é a análise técnica clássica, que são subjetivos, uma visão analítica objetiva. Primeira situação. Para fazê-lo, eu vou criar um roteiro de análise com vocês. Tá? Veja bem, como o trader é discricionário de cada um e é dotado até certo ponto de grau de subjetividade, isso aqui não é uma verdade absoluta. Você vai tirar disso que eu vou passar para você aquilo que lhe cabe, aquilo que é justo para você, aquilo que faz sentido para você. Isso não é uma verdade absoluta, isso é o meu trade system, é a maneira que eu enxergo o mercado, é a maneira que eu vislumbro uma possibilidade melhor de você ter um grau de assertividade. Tudo bem? Tranquilo. Então, diante desse contexto, eu fiz uma parametrização, tá, dessa nossa mentoria. Qual que é ela? O que eu vou ensinar você a entender, né, dentro desse roteiro de análise, dentro dessa construção de conhecimento? É justamente a dinâmica da movimentação do preço. Eu vou ensinar você a ler o preço, a você juntar a análise técnica clássica com a análise de fluxo, ou seja, o tape wheeling. Então, para fazê-lo, eu criei um roteiro de análise. Esse roteiro ele é dividido basicamente em 6 etapas. A primeira etapa é a identificação do cenário condicional atual do preço. Você tem que saber que momento o preço está vivendo. Qual é o momento do preço? Né? Você tem que bater o olho no preço e entender em que momento é o seu GPS de mercado, que é o gráfico, está passando.
Você tem que saber se você está numa tendência forte de alta ou de baixa, se o preço está lateral, se é uma possível fase de acumulação ou distribuição. Isso a análise técnica clássica já te dá. Você tem que entender que momento o preço está passando. Por exemplo, se você está numa tendência fortíssima de baixa, você não vai fazer um trade contra a tendência forte de baixa. Mas você sabe identificar se está uma tendência forte de baixa? Que critérios você usa para identificar a tendência? Então, a primeira situação que nós temos que entender é a avaliação do cenário condicional. Segunda situação, você tem que previamente estudar o seu ponto de entrada. Você não entra na ansiedade, você não entra na ânsia, você não entra no momento achando que. Não existe achar que. A objetividade desse trade system que eu vou passar para vocês você só vai entrar em pontos previamente estudados, tá? Claro que você pode apertar o botão a qualquer momento, mas eu estou trazendo para você uma objetividade de análise. Então, dentro desta proposta, dentro desta mentoria, você só vai fazer seus trades em pontos estudados. E com o tempo, com a masterização, com o entendimento de todo desse roteiro, claro que daí dentro de um critério de discricionariedade com base no fluxo que você vai aprender, eventualmente você vai poder fazer um trade ou outro sem ser nesses pontos. É por óbvio. Tudo bem? Uma vez que você definiu o cenário condicional, uma vez que você definiu o seu ponto de briga, o seu ponto de decisão, você vai verificar como é que o preço se aproxima. Você imagina que você marcou uma luta. Tá? Então você identificou já a data, você identificou o ring, marcou o local da sua luta, mas você tem que identificar como é que o seu adversário vai estar se aproximando desta região. Se ele vem muito forte, se ele vem determinado, você não vai querer lutar com ele naquele momento. Entende? Agora, se ele vem com fraqueza, se ele vem na exaustão, se ele vem sendo minado, que nós chamamos de absorção, existe uma probabilidade maior naquele ponto em que você marcou com o seu adversário de você ter uma chance de vitória. Entende? Então, a análise da aproximação do preço do ponto previamente estudado, ela é fundamental. Tudo bem? E se o preço chega na região previamente estudada com cansaço, ou sendo absorvido, sendo minado, você tem uma probabilidade ainda maior de ter uma assertividade. E a partir daí, e só a partir daí, você vai procurar o seu gatilho de entrada nessas regiões. Então, veja só como é que é uma sistematização. Você identificou o cenário condicional, que é a tendência majoritária do preço. Você identificou um ponto interessante, né, com base em técnicas que eu vou ensinar você. Você identificou a aproximação do preço nesse ponto. E daí, quando o preço chega nesse ponto, se chegar, às vezes não vai chegar, você vai buscar gatilhos objetivos de entrada. Aí, as buscas do gatilho de entrada, não existe subjetividade. Eu vou ensinar vocês gatilhos operacionais objetivos, em que você vai treinar, você vai masterizar e você vai decorar isso. Porque daí, diante desta confluência de análise, que é justamente o cenário condicional, a aproximação do preço e o gatilho de entrada, você tem uma grande probabilidade de acerto. O preço, ele é soberano. Ele trabalha em padrões de repetição, mas dentro de uma aleatoriedade. Às vezes você vai ter toda a estrutura conjuntural de você entrar num trade e você vai ser estopado. Eu não te dou garantia de nada, a gente nunca sabe. Mas nós trabalhamos com probabilidades. E dentro de um critério de probabilidade, a maioria das vezes sim, se você seguir esse roteiro de análise, se você seguir este padrão que eu estou passando para vocês, que eu vou ensinar, você vai ter sucesso. Mas para que você siga isso, vem o outro lado da moeda, que é a paciência e a disciplina para seguir o plano, que é o que a maioria dos traders que estão começando no mercado não tem. Não tem disciplina e paciência para seguir o plano. E também um bom gerenciamento de risco. Uma vez que você entra numa posição e a posição não está favorável, você está perdendo, rapidamente você tem que cortar as perdas. Você tem que parar de perder dinheiro. Tá? Você tem que assumir que você está errado. Então, essa estrutura de pensamento, que é uma paciência e disciplina, junto com um bom gerenciamento de risco e com um roteiro de análise pré-determinado, é que vai te dar um grau de assertividade muito grande no mercado. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte da apresentação. Você tem alguma dúvida? Você quer falar alguma coisa? Fique à vontade.
Não, tá de boa. Eu tô. Vai, quando segue aí, tô entendendo bem, entendendo bem. Tranquilo, tomar uma aguinha aqui. Beleza? Tranquilo, vamos lá. Então, passar para a próxima parte aqui. Então, diante desse contexto, o que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar para vocês que já existem mundo afora, um padrão de análise, tá? Que é com base no order flow, que é com base no fluxo de ordens. O tape reading que é passado no Brasil é um tape reading arcaico, é um tape reading voltado para padrões numéricos. Que funciona? É claro que funciona. Eu aprendi assim. Né? O Kaique Costa é prova disso, o Rodney Dias é prova disso, tem grandes mentores por aí que são prova disso. Só que para uma pessoa comum que não é que não tem tempo para poder se dedicar e ficar horas e horas e horas numa tela, aprender o fluxo com base na análise no padrão clássico de tape reading, que é uma tela numérica extremamente densa e pesada. Deixa eu mostrar para vocês aqui se eu tenho uma tela aqui antes de te mostrar. Eu acho que não tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não tem, vou voltar lá na apresentação. Isso aqui é tudo que a gente vai aprender com vocês, tá? Aprender o tape reading com base em números, sem se fazer utilizar a tecnologia que nós temos atualmente para identificar os padrões de repetição, as áreas de valor e a manipulação do grande player, é contraintuitivo. Não faz sentido você não usar ferramentas modernas de análise para poder identificar o market maker, a manipulação do mercado. Então, buscando conhecimento em países que já possuem uma vivência cultural com a renda variável, percebemos que o conteúdo didático ele é muito mais aprofundado, tá? E as plataformas possuem opções analíticas muito mais modernas para auxiliar as pessoas físicas, eu e você, na identificação da manipulação do mercado feito pelos robôs. Olha, se as instituições financeiras se reinventaram, se elas colocaram um robô para trabalhar, por que nós não vamos usar ferramentas modernas para poder nos auxiliar disso? Por que a gente vai continuar na LTB, LTA, padrões de Kendall? Você entende? É contraintuitivo, a gente precisa evoluir, a gente precisa ter também a contrapartida da tecnologia para o nosso lado. E ela está disponível, só que as pessoas não sabem utilizar. E isso que eu vou mostrar para vocês aqui no Brasil, aqui nessa mentoria, já está salpicado em diversas plataformas do Brasil, e eu vou mostrar para você como você pode usar a tecnologia para fazer a leitura de fluxo, para fazer o que você já sabe fazer bem feito, que é o Price Action, que é uma visão antiga, mas basilar, sedimentar, estrutural, junto com uma visão moderna do fluxo de ordens, para facilitar a sua compreensão do preço. No final das contas, o que eu quero que você aprenda é ler o preço, é identificar a manipulação do mercado, tudo bem? E aqui tem exemplos de plataformas. Se você for olhar em sites americanos, as plataformas aí fora, existe já um padrão que é utilizado, que é o order flow, que é o fluxo de ordens, que é justamente a junção do tape reading clássico que é ensinado aqui no Brasil, com aquela tela cheia de números, junto com o price action, que é o mais intuitivo, que é o mais degustável pela pessoa física. Para você aprender o tape reading raiz, repito, vai muito tempo, é contra-intuitivo, é difícil, tá? E poucas pessoas conseguem. Eu vou ser sincero para você, poucas pessoas conseguem aprender o tape reading raiz. Tá? Não é para todo mundo, não é para todo mundo, mas com a ajuda do gráfico e dessas ferramentas, que a princípio parece um show pirotécnico, eu sei que quando a pessoa bate o olho nisso aqui, fala, cara, se eu não entendo esses números, isso aqui muito menos, isso aqui está parecendo um show de pirotecnia. Não é. Não é, e durante essa mentoria eu vou mostrar para vocês que como que as pessoas estão se usando, pessoas físicas como eu e você, pode usar dessa tecnologia que já está disponível, mesmo aqui no mercado nacional, não com esse grau de profundidade, de maturidade que já tem aí fora, porque como eu disse, a cultura trader já é arraigada aí fora há muito tempo, mas eu vou mostrar para vocês como que as pessoas, você pode fazer parte dessa tecnologia para melhorar o seu trade system, aquilo que você já sabe, tudo bem? Então aqui é um outro exemplo de indicadores modernos, que em breve, inclusive, eu vou estar tentando desenvolver aqui multiplataformas aqui no Brasil para a gente poder estar passando para os alunos, tá ok? Então, vamos lá. Então, o que é um trade system eficiente? O que é um trade system objetivo voltado para o resultado? Tá? Dentro de um roteiro de análise objetivo. É aquilo que eu falei para você.
Primeiro de tudo, opa, eu puxei aqui, não vai dar certo, né? Eu não sei por que ele está fazendo isso, deixa eu ver aqui se vai dar certo, só fazer um teste aqui. Não, ele não está dando certo. Não sei por que ele está... Vou fazer com o mouse aqui mesmo. Então, o que é um trade system? Qual que é a minha proposta, tá? Para juntar aquilo que você já sabe com o fluxo de ordens de maneira prática e objetiva, tá? Primeiro de tudo, você tem que ter definido o seu sistema gráfico. Você tem que definir, existem vários sistemas gráficos, o Candle, Renko, períodos, cada sistema gráfico tem um objetivo. Você tem que saber, o gráfico nada mais é do que uma representação do preço, do grande balcão de negócios. O mercado é um grande balcão de negócios, onde as pessoas querem comprar caro, querem comprar barato e vender caro com a única finalidade de obtenção de lucro. E a maneira que você vai ver isso é representada pelo gráfico. E uma vez que você escolhe o gráfico, você tem que saber o que ele te diz. Por exemplo, gráficos de candles tem como por base o tempo. Ele quando aliado com o volume, ele mostra o sentimento do mercado, tá? Oliver, mas você falou para mim que o candle ele foi criado para mostrar o sentimento do mercado. Sim, só que ele é falacioso, às vezes ele é muito mentiroso. O volume chancela o candle com esse intuito de mostrar o sentimento do mercado. E as pessoas não sabem usar o volume. O gráfico de Renko é um gráfico que procura pontos de reversão. É um gráfico para quem gosta de tradar pullback, para quem gosta de achar ponto pivô. E o gráfico de períodos tem outros, estou passando só 3. É um gráfico quem gosta de trabalhar zonas de rompimento e lateralização de preço, zonas de aceitação e rejeição de preço. Então, primeiro de tudo, você tem que definir o seu sistema gráfico. É obrigatório, você tem que dominar. Aí, qual que é o problema das pessoas? Eu recebo muitos e-mails, as pessoas perguntando, Oliver, qual que é o tempo gráfico que você usa? A pessoa não sabe nem identificar o tempo gráfico dentro do seu trade system. Ela não sabe o que significa o tempo gráfico. Ela não sabe que quanto maior o tempo, possivelmente maior o stop, só que possivelmente maior a assertividade. Então ela não tem o conhecimento, o domínio completo do sistema gráfico que ela está utilizando. Esse é uma primeira falácia, um primeiro erro estrutural no conhecimento. A pessoa não domina o sistema gráfico que ela usa. Ela não sabe tempo gráfico, ela não sabe que isso influencia no perfil operacional, ela não sabe que isso influencia com base na análise técnica clássica, o tamanho do stop. Então isso já é um erro estrutural fatal, né? Aí não adianta você perguntar para mim qual que é o meu tempo gráfico, porque o meu tempo gráfico está alinhado com o meu stop operacional, com o meu financeiro, com o meu perfil. Você tem que descobrir isso. Mas para você descobrir isso, você tem que ter a compreensão do que é o sistema gráfico. E como você não sabe o que é o sistema gráfico, você fica perguntando para os outros qual o tempo gráfico que eu uso. Você entende? Então já é um erro estrutural crasso, né? Que você tem que dominar. Uma vez que você domina o seu sistema gráfico, você sabe o que ele mostra para você efetivamente, quais são os sinais visuais que ele mostra, os padrões de reversão, os padrões de continuidade, enfim, tá? Você vai fazer a avaliação do cenário condicional. Você já definiu a sua ferramenta. Você já sabe com qual lupa você vai olhar a manipulação do mercado. Aí você tem que, aí no segundo momento, estudar o cenário condicional. O que é o cenário condicional? Primeiro de tudo, você tem que conhecer o ativo que você está tradando. Dólar é diferente do índice, né? O S&P 500 é diferente da DAX. Então, o sentimento do mercado, a psicologia humana era igual em qualquer ativo. Mas existem questões estruturais que diferenciam um ativo do outro, que vão facilitar ou dificultar a sua vida. Por exemplo, uma questão estrutural que é fundamental, que vai definir se aquele ativo é para você ou não, é a liquidez, né? Quanto menos liquidez do mercado, mais rápido, mais volátil é o ativo. E isso pode influenciar no seu perfil operacional. Então o estudo do ativo, ele é fundamental. Você tem que dominar o ativo que você está tradando. Você tem que saber questões de liquidez, de volatilidade, de velocidade. Isso é intrínseco. Assim como você tem que dominar as ferramentas, você tem que dominar o ativo. Você tem que saber que carro você está dirigindo. Para você saber a potência que ele tem, para saber até onde ele vai. Entende? Eu estou sendo assim um pouco taxativo nisso, porque as pessoas também não sabem
o ativo. Ela sempre pergunta, Oliver, por que você prefere o dólar e não prefere o índice? É porque não conhece, não sabe o que é liquidez, não sabe critérios de volatilidade, não sabe critérios de frequência de mercado, não sabe o que o ativo é realmente, a característica do ativo. Então, primeiro de tudo, saber o ativo é a primeira avaliação do cenário condicional. Segunda avaliação do cenário condicional é identificar em que momento o preço está vivendo. E o preço ele só tem dois momentos muito claros. Ou o preço vai estar em tendência, ou o preço vai estar lateral. Não existe outra possibilidade. Ou o preço está em tendência, forte ou fraca, ou o preço está lateral. Ele está sem tendência declarada. Você tem que saber identificar isso. E daí tem questões de fractais de mercado. Ele pode estar numa tendência num minuto, mas nos 5 minutos ele pode estar lateral, nos 15 minutos pode estar lateral. E olha, como é que eu vou definir isso? Experiência, tempo de mercado e saber o sistema gráfico que você utiliza. Entende? E ter uma objetividade de análise. Esse é o problema das pessoas. As pessoas não têm uma objetividade de análise. Se você vai trabalhar no Renko 5R, você vai querer se no Renko 5R está em tendência. E dentro do Renko 5R, que é o teu gráfico operacional, você vai buscar o cenário condicional e os seus gatilhos de entrada. Claro que você pode usar tempos gráficos maiores, fractais maiores, para sentir para que lado está uma tendência majoritária. Aí é uma questão de fractal que Elliott já falava para a gente. Elliott falava nas suas ondas, que as ondas elas acontecem em vários fractais diferentes. Mas você tem que ter uma objetividade de análise. Então, a avaliação do cenário condicional começa com o estudo do ativo, identificar se o preço está em tendência. Se a tendência está forte, meu amigo, você só vai fazer trades exclusivamente a favor da tendência, nunca contra ela. Se a tendência está fraca, existe possibilidade de fazer trade contra a tendência? Sim, claro que existe. O preço está lateral, você tem que identificar que tipo de amplitude é esse caixote. Ele está lateral no caixote estreito? Se ele está lateral no caixote estreito, não tem volume, ele está naquele zigue-zague curtinho, é impossível tradar numa situação dessa. É impossível tradar numa situação dessa. Simples assim. Agora, se ele está lateral no zigue-zague amplo, onde você tem um espaço para comprar no suporte e vender na resistência, legal, vamos fazer isso. E se ele está lateral, vamos procurar também fazer trades de rompimento. Existem padrões de rompimento que eu vou ensinar para vocês. Então, primeiro de tudo, dominar o sistema gráfico. Segundo, identificar a liquidez do ativo e saber se o preço está em tendência forte ou fraca e se ele está lateral e a amplitude desse caixote. Como você vai fazer isso? Existem critérios de tape reading para fazer isso e existem critérios de análise técnica clássica para fazer isso. Ok? Depois, posso fazer uma pergunta? Claro, deve, por favor. Uma dúvida que eu tenho, na verdade, com relação ao caixote. Um exemplo, eu tenho um caixote que está com amplitude baixa. Tem pouca amplitude. Não seria interessante, vamos supor, eu boto o meu stop fora do caixote, tá? Um ponto fora do caixote, e talvez porque a probabilidade dele passar o caixote e pegar meu stop naquele momento seja baixa. Isso não seria viável? Sim, é o que o pessoal do tape reading faz com a ferramenta chamada VAP, Volume at Price. Eles identificam os caixotes de acumulação e geralmente é o que eu vou ensinar vocês. A gente coloca o nosso stop atrás do caixote de acumulação, que é a zona onde o preço transitou mais, onde se transformou no nível de suporte e resistência. E isso eu explico na ferramenta chamada VAP, Volume at Price, e eu vou explicar de uma maneira diferente aqui para vocês, que é com o Volume Profile, que nada mais é do que o volume por nível de preço dentro do gráfico. É o próprio VAP dentro do gráfico. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo puxar agora a ferramenta aqui, para poder fazer uma avaliação com vocês rapidamente aqui. Eu acho que eu estou gravando a tela, ele dá um zoom, agora eu consegui, legal, agora eu consegui. Você está vendo aqui a minha ferramenta, está vendo a tela certinho? Então o que acontece, né? Existe uma ferramenta chamada VAP, Volume at Price, tá? É interessante a tua pergunta. Você imagina aqui que você tem a escala de preço aqui, tá? E daí você tem a distribuição do volume por nível de preço. A distribuição do volume por nível de preço. A distribuição do volume ela acontece, vou colocar de uma maneira aleatória aqui para você entender. Você tem várias barras de volume aqui, e aqui no centro você tem uma grande distribuição de volume, tá? E aqui você tem
uma zona com baixa distribuição de volume. O preço, digamos que ele esteja subindo. Digamos que o preço esteja subindo, ele está no zigue-zague ascendente. Tudo bem? Deixa eu pegar outra ferramenta aqui. Ele está no zigue-zague ascendente. Tá ok? Você estudou esta região, você identificou esse caixote de acumulação, entre outras confluências que eu vou ensinar para você. Esse caixote de acumulação, sim, através do VAP ou através do Volume Profile, que nós chamamos aqui de nó de alto volume, é um possível nível de resistência. Nesse caso, se o preço está subindo, aqui é uma possível resistência. Tudo bem? E daí, qual que é essa técnica que eu vou falar para vocês? A melhor região para você alocar o seu stop, com certeza, sempre será atrás do caixote de acumulação. Porque imagina isso aqui como um paredão, é resistência. Para o preço romper isso aqui, o comprador ele vai ter que mostrar disposição. Se aqui é resistência, o comprador vai chegar aqui e ele tem que mostrar força, tá? Aí muita gente trabalha já apregoado nessas regiões. Muita gente trabalha apregoado, né? Salpica suas ordens nesses caixotes de acumulação e põe stop lá atrás, que é um trade de região. Inclusive, estou lançando uma série no YouTube sobre isso. Outras pessoas, que é o que eu indico, esperam o preço chegar até aqui e daí aquilo que eu falei, né? Avalie o cenário condicional. Digamos que você está numa tendência macro de baixa. Você está numa tendência macro de baixa. E o preço já caiu e agora está fazendo um pullback. E ele está voltando a testar esta região de acumulação. Tudo bem? E eu vou mostrar um gráfico para você. E daí é justamente nesta região de acumulação que existe a maior probabilidade de o preço trabalhar e fazer o pullback. No modo geral. Pode ser nessa, pode ser na de cima, ou ele pode romper direto, a gente nunca sabe. Mas como é que a gente aumenta a nossa probabilidade? Bom, primeiro de tudo, você sabe que esta região é a região de maior probabilidade. Segundo, lembra que eu falei, cenário condicional, a tendência majoritária é de baixa. Né? Aí você está avaliando questão de liquidez. Terceiro, você vai avaliar como a pernada de aproximação está chegando aqui, como que o preço está chegando aqui. Se o preço chega direcional rápido, rasgando aqui, o comprador boleta, força nessa região, você, mesmo sabendo que essa região é uma região boa, você vai esperar um sinal de fraqueza do preço. E esse final de fraqueza, ele acontece ou com a exaustão ou com a absorção. Por isso que é importante, a gente fala que é ler o preço. Você lê a aproximação do preço nesta região que é o seu ringue de briga. Entende? Então é um roteiro objetivo de análise. Sempre assim. Você vai primeiro identificar o cenário condicional. Sofreu o pullback, você vai achar o nó de alto volume, vai verificar a pernada de aproximação, o seu stop mais provável, tecnicamente falando, é atrás do caixote de liquidez e em o preço, mostrando fraqueza nessa região. Nesse caso aqui você vai entrar a favor, a tendência é você vende, põe o teu stop aqui atrás e paga para ver. Vale a pena. Dentro de um critério de probabilidade, este é um cenário favorável. Eu não posso dar certeza para você, não existe certeza, mas isso aqui é um cenário extremamente favorável dentro de um critério de probabilidade. Perfeito. Beleza? Tranquilo. Valeu. Imagina, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, o estudo aí o que acontece? Você identificou o cenário condicional, você vai estudar o ponto, tá? E daí, nesse ponto, é justamente isso que você vai falar. Tem várias coisas que você pode trabalhar com confluência. Você vai procurar um nó de alto volume, você vai bater o FIBO, ver se vai estar na região de 50%, meio 1.8 de FIBO, nesta região. Vou trazer mais uma vez aqui, ó. Vamos ver. Para você entender isso. Isso aqui eu vou ensinar tudo, tá? Na sequência. Digamos que o preço deixou aqui um caixote de acumulação. Vou te fazer o profile de volta aqui. A gente não tem pressa, eu quero que você aprenda. O preço deixou aqui dentro do profile. Imagina, vamos pegar um profile diário. Pegar um profile diário e daqui você tem a distribuição do volume no profile diário, tá? Tá aqui, aí ele deixou um grande caixote de acumulação aqui e ele tá aqui. Aí o preço já foi embora, trabalhou e agora está voltando a testar. Ele já veio, ele trabalhou aqui durante o dia, deixou acumulação aqui, ele está caindo. E agora está voltando a testar esta região. Bom, você sabe que dentro daquilo que eu estou te falando, aqui é a região de maior probabilidade, já que a tendência majoritária é de baixa e o preço sofrer um pullback, ele trabalhar nessa região e continuar o movimento baixista. Ele tende a fazer isso aqui e fazer o pullback, ele tende. Aqui é a região de maior probabilidade. Bom, você já definiu este ponto.
tá? Se você definiu esse ponto, o que mais tem nesta região? De repente, nesta região, você vai bater o teu fibo e você vai verificar que nesta região de retração, em relação a esse topo aqui em cima que você está puxando o seu fibo, por exemplo, tá? Em relação a esse topo que você está puxando o seu fibo e esta base, justamente no nó de alto volume, você tem a região de 50% 61.8 de fibo, que é a região de grande probabilidade de retração. Pô, legal. Eu tenho a região de fibo, eu tenho o nó de alto volume, e eu estou querendo entrar a favor da tendência majoritária. Legal. O que mais você tem aqui? Aí você vai verificar que nessa região, por exemplo, se você trabalha com linhas de tendência, tem uma média aqui de 20 períodos, que é uma média legal de retração, que muita gente usa. Pô, legal. Você vai verificar que nessa região tem um ajuste do dólar, por exemplo. Pô, o ajuste é um ponto que é importante, que geralmente serve como nível de suporte e resistência. Você vai procurar confluências nessa região. Quanto mais confluências, melhor. Maior a sua probabilidade de acreditar numa venda nessa região. E você percebe que existe uma objetividade na construção de um cenário de condicional, uma objetividade na construção de um trade favorável para você entrar no trade? O problema é que as pessoas não fazem isso. Parece muita coisa, mas não é. Depois que você masteriza isso, fica automático. Automaticamente você vai ver a retração, o preço vai começar a voltar, você vai bater o nó de alto volume, vai procurar pontos objetivos, entre outras coisas. Aí você vai fazer aquilo que eu falei, vai fazer a avaliação da pernada de aproximação, e quando o preço chega nessa região, quer dizer que ele vai entrar exatamente aqui? Não. Às vezes ele vai entrar aqui, às vezes ele vai corrigir antes, ou às vezes vai passar um pouquinho e vai vir corrigir. Aí veja bem, não existe uma linha, um nível de preço, é no 5.600 e ponto. O que existe é uma região de probabilidade. E aí nesta região de probabilidade é que você vai procurar o seu gatilho de entrada. Então a confluência em pontos pré-determinados aumenta demais a tua taxa de probabilidade de acerto. É isso que eu faço e é isso que o profissional faz. Se você fizer isso bem feito 2, 3 vezes no dia, você vai fazer 3 trades assertivos. Por exemplo, o dólar com a volatilidade hoje vai ganhar 7, 10 pontos, acabou, meta batida, tranquilo, sem muito risco. Você pode ser estopado? É claro que pode. Mas é porque nós trabalhamos com probabilidades, nós não trabalhamos com certeza. Mas dentro de uma avaliação racional, esse é a melhor probabilidade que você tem de ganhar dinheiro. Ok? Ok. E daí, tranquilo. Aí você vai estudar o ponto previamente, como eu falei, e daí você vai analisar a pernada de aproximação. Você vai verificar como que o preço chega nesta região, tá? Eu não quero que o preço chegue nesta região direcional, forte, rápido, com boletadas. Aí você tem ferramentas como Times and Trades, entre outras ferramentas de fluxo que eu vou ensinar você a olhar, que vai mostrar esta força direcional do pullback. O pullback ele é caracterizado, nós estamos falando de um pullback, para entrar a favor da tendência a princípio, nesta avaliação simplista que eu estou fazendo. O pullback ele é caracterizado por pouco volume, não tem muita agressão, né? Então você vê que o pullback ele geralmente ele tem fraqueza, o preço chega na exaustão, é a falta de interesse declarado. Eu vou ensinar você a fazer isso. Ou também o que acontece, às vezes o preço chega forte, mas ao mesmo tempo que o comprador está mostrando força, o vendedor também está mostrando força, eles estão brigando, o volume sobe na região, o volume vai te ajudar. Então se o preço chega com fraqueza nessa região, opa, melhor ainda, procuro vender. Ou pô, se o preço chega em absorção nessa região, opa, melhor ainda, quero vender, porque por mais que o preço esteja subindo e o comprador esteja aparecendo, o vendedor também está absorvendo o comprador, isso é ótimo. Agora se o preço chega rasgando direcional, sem uma defesa declarada do vendedor nesta região, dentro desse cenário que eu falei para vocês, isso preocupa. Nesse cenário, você vai esperar a fraqueza aparecer através de gatilhos de entradas objetivos, bem objetivo. Ok, uma vez que o preço entrou nesta região, daí você vai buscar os seus gatilhos de entrada. Existe uma infinidade de gatilhos de entrada. Eu vou ensinar para vocês alguns gatilhos objetivos, que não são só candles, mas com base que trabalha candle, trabalha com padrões de reversão, Morningstar, engolfos de alta, engolfos de baixa. Nesta região você vai procurar gatilhos de entrada, seja por candle, seja por volume, que para mim é o mais assertivo quando você casa esta região, tá, com candle, não sei se você usa candle, junto com o volume, você tem aí uma visão objetiva muito forte de um gatilho, de convalidação de um gatilho de reversão, tá? De um sinal operacional de entrada. Você vai trabalhar com o fluxo, com o desbalanceamento entre oferta e demanda.
Eu vou mostrar para vocês através de ferramentas modernas, que é o Footprint Charts, sem mesmo ensinar o tape reading para vocês, de forma visual, como isso vai te ajudar. Outra coisa que você vai procurar é divergência de momento. Momentum de força. O pessoal da análise técnica clássica usa muito isso, né? Divergências do estocástico em relação ao preço. O preço fez um topo mais alto, mas o estocástico está caindo. A CCI está caindo. Divergências de momento nessa região. Então você já sabe o que você vai procurar. Perceba o roteiro. É isso aqui que você tem que fazer. Sempre, sempre, tá? Para você ter uma probabilidade maior do seu trade. E daí, para terminar, tá? Você tem que entender sempre que o mercado é um grande balcão de negócios, tá? Que a mentalidade do negociador é comprar barato e vender caro, sempre com a obtenção de lucro. E diante disso, tá? Você tem que, para poder identificar essa manipulação do mercado, identificar o grande player, você tem que ter como foco o quê? Deixa eu ver se eu vou conseguir trazer aqui. Ah, consegui agora eu consegui, ó. Você tem que ter como foco o quê? Preço e volume. O preço e volume que vai ajudar você a achar os seus gatilhos de entrada. Desbalanceamento entre oferta e demanda. É o desbalanceamento e oferta e demanda que vai te ajudar a achar os gatilhos de entrada e ajudar você a fazer a análise da pernada prévia. E por fim, a relação esforço versus resultado. Isso aqui que vai ajudar você a identificar justamente a questão de absorção. Tá? Então você tem que saber dominar o volume, o desbalanceamento entre oferta e demanda e a relação esforço versus resultado. Isso é o que eu chamo da dinâmica da movimentação do preço. Você não vai achar isso em nenhuma literatura por aí. Tá? Isso aqui é um compilado de estudos do Richard Wyckoff, Anna Collins, entre tantas outras coisas que nós já aprendemos. E eu estou trazendo isso aqui para você voltado para uma visão operacional. Eu não vou ter como fazer na mentoria, ensinar você a ler fluxo, né? Mas eu vou mostrar para você de maneira objetiva, dentro do seu gráfico, como que você pode procurar o preço e o volume, como você vai procurar o desbalanceamento entre oferta e demanda e como que você vai misturar o esforço versus resultado, na busca de gatilhos operacionais de maneira gráfica. E daí existem outras ferramentas de fluxo que são utilizadas pelo pessoal do tape reading, que podem te auxiliar, mas isso é uma coisa que eu não vou conseguir trabalhar nessa mentoria. E daí, se você faltar alguma coisa nesse sentido, eu sugiro aí que tenha os meus cursos que são mais longos, né, para ensinar toda a leitura de fluxo, caso você tenha interesse. Mas eu te garanto que se você já dominar o seu sistema gráfico, você já dominar o teu price action básico, você vai entender tudo isso que eu estou falando para você. E uma vez definido, você o seu operacional, uma vez definido o seu operacional, você vai executar ele sempre desta forma, sempre de maneira objetiva. Então, você percebe que justamente qual que é a dificuldade que eu estou tentando fazer com você aqui. Eu estou tentando fazer isso aqui, ó, que evite você ficar perdido dentro de um critério de subjetividade da análise técnica clássica. Eu estou tentando botar ordem no caos. Eu estou tentando fazer com que você identifique, dentro de um roteiro de análise com ferramentas modernas, a movimentação do preço, dos grandes players de mercado. Tudo bem, querido? Você tem alguma dúvida que você queira falar agora? Olha o cachorrinho lá. Tudo bem, querida? Como é que você está? É esse que fez aquela bagunça? Meu amigo, esse cachorro aí, tem que passear com ele, viu? Por isso que ele fica nervoso. Foi esse aí. Ela que fez aquela arte do buraco. Nossa, nem me fala. Não, tá até hoje. O jardim tá até hoje lá para refazer. Só catei o barro. Imagina. Enfim, cara, dúvidas, sim, grandes não tem. Alguma coisa, como eu comecei com tape reading, né? Então, algumas coisas eu não me aprofundei muito, como Fibonacci, como algumas outras técnicas de gráfico, tá? Eu entendo por alto, assim, eu tô no teu curso lá estudando, mas aí então eu tô chegando lá, né? No Fibonacci, eu tô da análise gráfica, enfim. A minha maior dúvida
da tua explicação foi aquela que você me tirou, que foi com relação ao caixote de acumulação, a trade no caixote, né? E uma das coisas que acontecia muito comigo, assim, quando eu tava em conta real, principalmente, é o fato de... Obrigado. Fica tranquilo. É o fato de, às vezes, eu conseguia enxergar a liquidez, o paredão, conseguia observar lá, e aí eu me posicionava, e eu era pego por aquele direcional, saca? Aham. Vinha e porrava. E eu não conseguia me antecipar ao fato da porrada e sair do trade, entende? Entendo. Tipo, não conseguia estar observando isso. E aí eu era estopado. Basicamente isso, né? Tipo, tentei observar pelo volume at market, volume at profile, uh, times in trades. Algumas vezes eu conseguia, opa, tá aqui, mas em sua maioria não. Correto. É time de entrada. Às vezes a região você tem até uma facilidade para identificar, mas o time de entrada às vezes que te matava. Sim, bem isso. Você entende padrões de frequência de mercado? Ah, cara, assim, ó, não vou te dizer que eu tô entendendo 100%, tá? Mas acho que uns 50% eu tô. Como é que você Eu, Você falou que estudou fluxo. Com base no fluxo, aonde que você identifica a sua frequência de mercado? com base no fluxo, onde eu Não, identifico, como é que você identifica a frequência do mercado? Qual ferramenta você usa ou qual critério você usa para identificar a frequência do mercado? cara, a frequência eu tô utilizando, eu tento observar pelo volume at market junto com o volume profile. Vol Profile não, volume at market e volume at... Price. Ei? Volume at Isso, price. at price. Isso, VAP. Você tem um perfil mais scalper? Foi o que eu tentei, quando eu comecei, foi o que eu tentei buscar. Ser um Correto. pouco mais cirúrgico, né? Não, mas você está certo. A frequência do mercado é dada pelo VAP de 5 minutos, geralmente. Tá? Isso é para quem é leitor de fluxo, para quem tem um foco mais no tape reading raiz, eu até trouxe errado aqui, a frequência do mercado é dada pelo VAP de 5 minutos. Deixa eu pegar aqui o VAP, explicar rapidamente para você, para tirar essa tua dúvida pontual. Deixa eu ver aqui. Volume at price. Ok, achei. Tem um slide aqui que eu vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Beleza. Tudo na mão aqui, né? Então, o volume at price, né? Que são essas ferramentas aqui. No caso aqui é da Nelogica. Nós temos 3 volume at price aqui. Eu tenho um volume at price diário. Eu tenho um volume at price de 5 minutos e eu tenho um volume at price de 30 minutos. Por que, Oliver? Que é assim, geralmente o volume at price de 5 minutos dá a frequência, a amplitude de deslocamento do mercado nos últimos 5 minutos. Eu consigo ver, por exemplo, que o preço está nessa amplitude de deslocamento de frequência, entre os 73 e os 77, agora nos últimos 5 minutos. E numa escala temporal um pouquinho maior nos últimos 30 minutos, então você percebe que a frequência tem a ver com fractal, depende daquilo que você está usando, tá? Eu consigo perceber que aqui a frequência dos últimos 30 minutos, ela está do 83 aproximadamente aqui até o do 73. Então aqui eu tenho, numa escala temporal maior, eu tenho uma frequência aqui de 10 pontos, e numa escala temporal menor eu tenho uma frequência aqui de 4 pontos, por exemplo. Ok? Então, com base nisso, geralmente quem é leitor de fluxo, o que procura fazer? Né? A gente procura sempre identificar possibilidades de trade dentro das extremidades do caixote, nunca no meio do caixote. Aí depende do caixote que você vai usar. Se você está usando, se você é scalper, você vai usar um caixote de 5 minutos. Então você vai sempre procurar vender aqui em cima e sempre procurar comprar aqui embaixo se o preço estiver no zigue-zague lateral. Porque o que acontece? Isso é frequência. Para que o caixote se formasse nesses 5 minutos, você concorda que o preço ele ficou transitando aqui dentro de diversas maneiras? Ele ficou fazendo isso aqui, ó. É por isso que o caixote se formou. Então, nesse período, nessa escala temporal, aqui em cima é a sua resistência, aqui embaixo é o seu suporte. É para isso que a gente usa o volume at price. Então fica muito claro, né, diante disso daqui, que você teria aqui uma delimitação da frequência do mercado
com base no VAP de 5 minutos, onde você teria aqui o teu nível de resistência e teu nível de suporte, ok? Então, nessa situação, procure-se por vendas e procure-se por compras, ok? Então, o Volume at Price, ele mostra para você, ele é um histórico compilado do Times e Trades, das faixas de acumulação, de aceitação e rejeição do preço, ok? E aí, ele trabalha para a gente justamente o quê? Questões de suporte e resistência, tudo bem? Então, ele te dá também a amplitude do caixote, ok? Então, é nesse sentido. Por exemplo, se você, olha aqui no VAP de baixo, olha aqui no VAP de baixo. Digamos que o preço agora, dentro de uma avaliação gráfica, ele esteja fazendo esse movimento. Ele esteja vindo aqui embaixo e ele chega a testar essa região. E porventura você vai vender aqui. Você está querendo vender aqui, porque a tendência majoritária é de baixa, a tendência majoritária é de baixa, e o preço acumulou aqui nos últimos 30 minutos, ele caiu e ele está vindo testar esta região. E você vê que esta região é a região do acúmulo dos últimos 5 minutos e o VAP dos últimos 30 minutos, e o VAP de 30 minutos está te dando essa percepção, certo? Então você sabe que aqui em cima é a sua resistência, aqui embaixo é o seu possível nível de suporte. E você sabe, por padrões de price action, que o preço trabalha em zigue-zague, né? Elliott falou pra gente, o preço trabalha em zigue-zague, em ondas, ok? Então, uma vez que você tem uma zona de acumulação aqui, o preço rompeu, ele pode vir testar essa região, que é justamente isso aqui que você está vendo. Isso aqui que você está vendo aqui é o seu VAP de 30 minutos, dentro de um fractal de 30 minutos, ok? E daí o que acontece? Por uma questão muito óbvia, né, dentro de probabilidades, se você vender, perdão, eu peguei a ferramenta errada, se você vende aqui de uma maneira muito clara, você vai procurar botar o seu stop atrás do caixote de liquidez, ok? Aqui seria o seu stop, né? Agora, o que você procura aqui dentro desta região? Você já delimitou, olha só, você está fazendo certo. Você delimitou o seu cenário de briga, o seu ponto de briga de grande probabilidade. Mas você procura aqui dentro uma fraqueza desse movimento altista de aproximação do preço para que você tenha um time de entrada melhor para você acreditar na sua venda. O que falta para as pessoas, do modo geral, é o time, é identificar essa fraqueza, identificar o gatilho operacional objetivo para vender aqui e pôr o stop aqui em cima. Porque a gente sabe que apesar disso estar acontecendo, muitas vezes o preço pode fazer o quê? E ele faz isso muitas vezes, você já testemunha disso. Ele chega aqui, trabalha, você fala, vendi. Aí ele vem aqui, te estopa e depois ele cai. E volta. E volta, né? Isso acontece muito. E daí você é estopado aqui e ele vai, a tua leitura estava certa, você identificou a região, só que você não conseguiu ter o time de entrada. Porque pelo simples fato do preço ter entrado aqui dentro, rapidamente você fala, cara, aqui é suporte, eu vou vender. E daí você acredita, aí que acontece, você acredita no cenário de repetição do passado, cegamente, sem identificar o fluxo, sem identificar a manipulação do mercado. Você pensa, bom, no passado ele defendeu nesta região, por um padrão de repetição de price action, como aqui é uma região de resistência, eu vendo. Você não identifica através do fluxo, olha só, e mesmo você sendo leitor de fluxo, você não usa o fluxo para buscar o seu gatilho de entrada. É isso que falta para as pessoas. Não basta o preço entrar aqui. Você tem que ver a aproximação do preço para sentir como é que ele está chegando. E uma vez que ele entra aqui dentro, através de gatilhos operacionais objetivos, é que você vai buscar a sua entrada. Não pelo fato de ele entrar aqui, porque pelo passado, o histórico passado, aqui foi resistência, vai ser de volta. Porque isso é uma visão simplista da análise técnica clássica. É isso que o pessoal que faz só análise técnica clássica faz, padrões de repetição. Né? Entendi. E você, como tem e essa é a visão que o fluxo traz pra gente. O fluxo tem esta vantagem de mostrar pra gente o gatilho de entrada. Qual que é a análise técnica clássica? Ela tem uma vantagem de trazer o GPS do mercado para você, através principalmente de ferramentas como o Volume Profile, que vou mostrar para você na sequência. Mas é o fluxo que vai te dar o stop curto, é o fluxo que vai te dar o seu gatilho de entrada, né? É o fluxo que vai te dar o time, né? Entendi. E aí é basicamente isso. Mais alguma questão, querido? Não, de boa. Depois na próxima a gente vai surgir dúvidas maiores, aí acho que vale mais a pena juntar e tira de uma vez só. Claro, fica à vontade, tem muita coisa. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz a avaliação do cenário condicional. Dentro desse roteiro de análise,
uma vez que você definiu o seu cenário gráfico, vamos fazer a avaliação do cenário condicional. Como é que a gente avalia o cenário condicional? Antecipando, justamente entendendo o ativo, entendendo o ciclo do mercado do Wyckoff, e daí analisando a tendência, definindo pontos de interesse, trabalhando frequência de mercado, na avaliação do cenário condicional, tudo para a gente predeterminar o nosso ponto de briga. Ok? Beleza. Então tá o bom, ciclo de Wyckoff é maneiro. É bacana, né? Então é isso, querido. Deu uma horinha aqui. Se quiser tocar um pouco mais, eu toco. Se quiser deixar para a próxima aula, também te deixa. Eu estou à sua disposição a partir de agora. Não, tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. Então tá bom, chefe. Olha, eu vou estar mandando. Eu vou mandar já para você essa apresentação, tá? Ela não está pronta, eu estou mudando ainda, na verdade, para você dar uma olhada nesse perfil operacional que eu vou montar para vocês, para você poder dar uma olhada nas próximas aulas também, porque daí com base nisso você já vai fazendo as suas anotações aqui para a gente poder trabalhar junto, tá bom? Perfeito. Show de bola. Então tá bom, cara. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Qualquer coisa, dá um toque.